Bem-vindo aos mundos esotéricos. Eu sou Chokri, hipnoterapeuta e médium. Hoje compartilho com vocês uma nova experiência tirada da minha trajetória. Abra sua mente e vamos mergulhar juntos nos mundos invisíveis. Olá e bem-vindo ao segundo episódio dos Mundos Esotéricos. Hoje, vou abordar um assunto que, na minha vida, foi um divisor de águas, que abriu meus olhos para muitas coisas, para a espiritualidade. Trata-se das EQMs, experiências de quase morte, também conhecidas em inglês como NDE, Near Death Experience. Esse é um tema que já foi abordado de vários ângulos na internet. Eu gostaria de abordar sobre um ângulo um pouco diferente, eu diria. Ou seja, vamos começar, como em todo episódio, dando uma definição do que é EQM, a experiência de quase morte, mas também do que é a morte, o que podemos considerar como morte, o que os médicos consideram como alguém morto. Vamos entrar em acordo sobre essa definição. Depois, eu gostaria de ver também o impacto que isso teve nas pessoas que viveram esse tipo de experiência, mas também o impacto que isso terá na sua vida. Depois de ouvir este episódio, a conscientização, as respostas que vocês terão, ou talvez também as perguntas que vão surgir depois deste episódio. É igualmente importante o impacto que isso terá em vocês. E, claro, vou terminar com uma conclusão. E nesse caso específico, eu não parti de depoimentos que existem por aí, de um lado para o outro, mas sim de um depoimento de duas pessoas próximas, uma que foi uma paciente que tive em terapia e outro depoimento de um amigo próximo que também viveu uma EQM. Então, a experiência de quase morte, por definição, é quando uma pessoa é declarada clinicamente morta e volta à vida. Durante essa experiência, alguns relatam depoimentos, têm lembranças, outros não ousam falar sobre isso. Também existe esse caso. Para não serem considerados loucos, talvez 1/3 dessas pessoas trazem lembranças, falam e dão depoimento sobre isso. Então, vamos nos interessar por essas pessoas. Muitos dizem ter visto o túnel. Alguns dizem ter visto seres de luz. Alguns viram profetas, anjos. Outros declaram ter visto toda a sua vida passando diante dos olhos. Como se fosse um purgatório. Então, agora, antes de irmos mais a fundo nesse assunto, vou também definir o que é a morte. Então, a morte clínica foi inicialmente definida pela parada do coração, da respiração e da circulação sanguínea. Essa foi a primeira definição clínica, mas como a medicina foi avançando, depois passou a ser possível manter o corpo e o coração artificialmente, ou seja, a circulação sanguínea, o coração, os pulmões. A respiração, tudo podia ser mantido artificialmente. Por isso, a verdadeira definição atualmente é a parada cerebral, a interrupção das funções do cérebro. Quando o cérebro para, isso é considerado morte clínica. Então, uma vez que definimos isso, temos 2 tipos de EQM. As antigas EQMs, com a primeira definição de morte, em que o cérebro ainda funcionava. Mas as EQMs mais recentes, em que há uma morte, uma parada cerebral de fato, pode haver uma parada do coração, uma parada da respiração, uma parada cerebral. Durante 30 segundos, 1 minuto, e a pessoa volta à vida. É isso que vamos definir como sendo a morte de forma mais precisa, a parada de tudo. Respiração, coração, circulação sanguínea, parada cerebral. Atualmente, ninguém pode negar que isso é morte. Depois, como as pessoas voltam à vida, isso é um mistério para os médicos. Não contem comigo para explicar isso para vocês. Então é isso. E durante essa experiência de morte, vamos nos interessar pelo testemunho. Para isso, eu trouxe o relato de uma paciente que tive em terapia, que me contou ter sofrido um acidente. E durante esse acidente, ela viu o próprio corpo dentro do carro, viu as ambulâncias chegando. Ela estava praticamente morta clinicamente. Depois, não dá para definir. Entre a chegada dos paramédicos e o que ela viu, se ela estava realmente morta ou não, já que não temos os instrumentos de medição, mas ela viu o corpo dela, viu o carro, viu a cena completa vista de cima. Depois, eles viram que o coração dela tinha parado, fizeram o necessário e ela voltou à vida. Mas ela via toda a cena de cima, ela se lembra da cena de cima.
Ao contrário de muitos, ela não viu o túnel, ela só viu essa cena. E depois, quando voltou à vida, tudo parecia sem graça para ela. Tudo parecia estranho, tudo parecia limitado, irreal. Para ela, a realidade estava do outro lado. Ela estava realmente tendo dificuldades para retomar sua vida cotidiana. Na verdade, ela mudou de emprego, ela era designer. E quando ela veio me ver, estava em meio a uma transição de carreira. Ela havia se divorciado logo após a ECN e se estabelecido. Para ela, as coisas já não estavam indo bem. E o que eu também percebo é que ela voltou com dons de mediunidade. Ela tinha isso, ela tinha também uma percepção muito mais apurada, uma intuição muito mais forte. Eu sempre faço distinção entre mediunidade e intuição. Ela sentia muito mais as pessoas, às vezes até conseguia ver as auras. Então, ela voltou com outras capacidades. E isso eu já falei no primeiro episódio, que as pessoas que passam por uma EQM muitas vezes voltam com capacidades. Mas a vida dela foi completamente transformada. E o marcador mais forte que encontrei nela é que ela me disse: tudo o que nos contaram nas religiões é besteira e a morte não existe. Ela estava convencida de que a morte não existe e não tinha mais medo da morte, ou de qualquer outra coisa. Então, ela estava realmente muito clara sobre isso. No segundo caso que encontrei, trata-se de um amigo próximo que teve também um acidente de carro. E durante esse acidente, ele viu que uma pessoa o tirou do carro e roubou seu dinheiro. Depois, ele viu pessoas ao seu redor ligando. Os socorristas e as ambulâncias estavam chegando. Ele viu tudo isso de fora, do mesmo jeito. E quando os socorristas chegaram, fizeram o que era necessário para que seu coração voltasse a bater e ele voltou à vida. Por outro lado, esse relato ele não contou ao médico para não ser considerado lucro. Acho que só a única pessoa para quem ele contou isso. Eu conversava com ele sobre o acidente e, como eu conhecia esse fenômeno, quis saber um pouco mais. E foi aí que ele me contou essa história. O que é importante saber é que, antes do acidente, ele era muito distante dos pais e não tinha nenhum afeto especial. Não é que ele não tivesse afeto, ele era menos sensível. Muito menos sensível. E depois da EQM, ele ficou muito mais próximo dos pais. O relacionamento dele com os pais melhorou bastante. E ele desenvolveu algo bastante peculiar. É uma intuição. Ele realmente conseguia ver o que ia acontecer no futuro. E talvez eu vá surpreender vocês, mas ele apostava em esportes. E como eu vejo isso estatisticamente? É que de 8 jogos, ou 10 jogos, todos os dias que ele jogava, ele preenchia um bolão. Então, ele conseguia acertar 90% dos resultados. Ou seja, de 10 jogos, ele acertava 9 e errava 1. E a probabilidade de conseguir isso quase todos os dias é muito baixa. Ele jogava todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia, e frequentemente acertava 90%, o que é bastante incrível. Então ele desenvolveu essa intuição que realmente permitia a ele prever certas coisas, até mesmo prever algumas coisas no futuro. E ele passou a perceber muito mais nas pessoas. Ou seja, se alguém tentava enganá-lo, ele percebia na hora. Ele já via de longe quando alguém vinha com mais intenções. Então, ele também via as entidades. Ele via as entidades que estavam alojadas em certas pessoas. Isso ele via claramente. Ele dizia, essa pessoa tem uma entidade, essa pessoa está limpa. Isso ele percebia. Então, ele desenvolveu essa capacidade que não tinha antes. Então, aí vemos o impacto nessas pessoas, na vida delas. Depois desse impacto, ele também mudou completamente de vida, no sentido de que mudou de profissão. Houve uma reconversão profissional. Ele adotou uma profissão muito mais humana, muito mais voltada para as pessoas. Então, aí vimos o impacto sobre as pessoas. Mas o que vai nos interessar, vocês devem estar pensando, o que ele está contando para a gente? Ele está contando a história deles. Mas que impacto isso tem na minha vida? Vou te dizer, há um impacto bem particular na sua vida. É importante saber que esses depoimentos em números é enorme. Vou deixar vocês pesquisarem, não vou encher vocês de números. Eu fiz minha pesquisa, mas tinha tanto número que pensei, vou deixar eles pesquisarem. As pesquisas deles, quantos depoimentos existem? Quantas pessoas viram o túnel? Existem números, mas é enorme.
Então, vou comparar esses números com 3 livros. 3 livros que são os 3 livros monoteístas. O livro muçulmano, o livro cristão, o livro dos judeus. Então, nenhum desses 3 livros, em nenhuma dessas religiões, indica claramente essas etapas da vida após a morte. Ou seja, o túnel, a luz que atrai, o que as pessoas viram, tudo isso não está claramente indicado. O que levanta a questão da veracidade dessas 3 religiões que se contradizem. Ou seja, são como seitas, cada uma puxando as pessoas para o seu lado. Para algumas. Então, isso já levanta a questão da veracidade. Depois, surge outra questão. Se essas pessoas, esqueci de dizer que a segunda pessoa também, não tinham mais medo da morte ao voltarem à vida, depois da sua EQM, ele realmente não tinha mais medo da morte também. Ele me disse isso. A religião que eu tinha é tudo balela. Tudo que eles disseram, eu não vi nada disso. E posso testemunhar isso porque já estive do outro lado. Então, a pergunta que podemos nos fazer é sobre a veracidade das religiões monoteístas. Não pesquisei outras religiões. Da minha parte, sempre digo, não sei onde está a verdade, mas sei onde está a mentira. Agora, imagine que todos os ouvintes, graças às experiências de quase morte, a esses milhões de testemunhos, a esses milhões de mudanças de vida, de pessoas que foram capazes de ouvir suas almas após essas EQMs, após essas experiências de quase morte, imagine que, com tudo isso, pudéssemos ouvir nossa alma, mudar nossas vidas e também não ter mais medo da morte. Imagine o impacto sobre o sistema que nos aterroriza com a morte, seja ele político ou religioso. Todas as religiões incluídas, que nos passam uma imagem assustadora da morte. No entanto, a morte é apenas uma passagem, é só uma porta para outro mundo. Depois, eu diria que existem 2 tipos de ateus. Existem os ateus 100% materialistas, então o corpo desaparece, tudo desaparece junto. E existem os ateus espirituais, que dizem, o corpo desaparece, mas minha consciência, minha alma permanece, vai se reencarnar ou vai para outro lugar. Por isso também, eu distingo 2 tipos de ateus. Para concluir tudo isso, há alguns meses, conheci um velho vietnamita. Eu estava na cidade de Dalat, no Vietnã, e estava passeando pela floresta, na montanha. E encontrei um velho vietnamita de 82 anos. Ele estava em plena forma. Ele falava francês. Isso me surpreendeu. Ele falava francês com você, começamos a conversar. E alguém é um cristão praticante. Ele visitou a Suíça, visitou vários países da Europa. A gente fala sobre tudo e qualquer coisa, sobre viagens, sobre o Vietnã, sobre a Europa. E aí entramos na questão religiosa. Ele me diz que é crente, que é cristão, e eu falo para ele sobre as EQMs. Ele me diz, então você tem a verdade? Eu respondo, eu não tenho a verdade. E, aliás, você também. E aqueles que viveram experiências de quase morte também não têm a verdade. Porque a verdadeira verdade, aqueles que a possuem não estão aqui para testemunhar. Eles estão do outro lado. Então isso coloca um grande ponto de interrogação. Não vai facilitar a sua vida, mas ninguém atualmente detém a verdade. Porque todos que a têm já partiram para o outro lado. Eu queria terminar este episódio com essa reflexão. É isso por hoje neste episódio dos Mundos Esotéricos. Se você gostou, inscreva-se, curte e compartilhe. Obrigado. Até breve para novas aventuras.